Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os notívagos. São 9h20 da manhã de terça-feira, horário solene do Bom Retiro. E hoje nós temos uma novidade, temos esse quarteto sem cordas aqui, sem fio e sem cordas, né? De histórico, cheio de problema técnico, claro, parece meus tempos do Manhattan Connection. Estou aqui com o meu querido comparsa Secla Samuel, de volta à civilização, está em Madrid, já não está caminhando aí pelos cafundós da Espanha. Qual é o teu horário aí, Samuel? 9h20 e menos problemas técnicos, já estou vendo todo mundo, então Madrid tem alguma solução também. E estamos com esses dois convidados, eu sou a única pessoa, a única connection que tem aqui, eu sou o único que conhece todo mundo aqui. Eu estou apresentando então todo mundo, nossos ilustres convidados. E temos Marilis Pereira Jorge, pertinho do Bom Retiro, mas em Copacabana. Marilis é jornalista e uma das minhas colunistas favoritas da Folha de São Paulo. Tem cerca de uma que eu gosto, que é a Marilis. Muito bem-vinda, Marilis. Está em Copacabana. Estou em Copacabana, um dia de sol de novo. Esse mês de maio foi um mês muito gostoso aqui. Eu acho que é o melhor mês do Rio e acho que junho vai continuar bom aí. Legal. E o Fernando Lotenberg, amigo de todo mundo também, ele é advogado, veterano, líder comunitário e, mais importante, comissário da OEA no combate ao antissemitismo. Ele é o que está mais perto do Bom Retiro, né? Você está na região da Paulista. Muito feliz de estar com você aqui também, Fernando. Está todo mundo conectado, Obrigado, né? Obrigado, Caio, Marili, Samuel, um prazer estar aqui com vocês. Estou em Santa Cecília, assim, a poucos metros do Bom Retiro. Você é como chama? Santa Cecília, hein? É isso, Não, Cecília. Faria Limer, é um Santa Cecília. Tá bom. E escuta, eu perdi o nome da pessoa que escreveu nas minhas redes sociais, quando veio o Diogo, o nosso comparsa do Manhattan Connection, ele fez uma piada judaica legal. Talvez a Marilis não pegue, mas depois ela vai fazer pesquisa. Devia chamar Pretzale Connection, esse nosso programa. Como tem 4 pessoas, Pretzale é o lugar que os judeus conversam, e no Bom Retiro tinha um lugar específico, que é o papo de... Né? Bem, chega Papo de papo de esquina. Vamos, na esquina, exatamente. Vamos trabalhar, né? Chega de... Onde se trocava dólares no mercado negro também. Antes se trocava marco, se trocava rublo, se trocava qualquer coisa, se vendia joia, não sei o que. Gilete. E comia bacon ali na esquina, comia bacon. Escuta, vamos lá. Primeiro, eu já elogiei o Fernando, já elogiei a Marilis, vou elogiar até o Samuel agora, porque assim, semana passada ele falou, não vamos ter pressa, não vamos se afobrar para chamar alguém para falar de antissemitismo. Infelizmente o Samuel tinha razão, né? O assunto nunca morre. Parabéns, Samuel, pela profeta Samuel, mais uma vez acertou, embora infelizmente é meio mole acertar essa... Preferia não ter razão nesse caso. Infelizmente. E muito importante esse nosso encontro para falar de um tema que infelizmente vem permeando a nossa vida há tanto tempo. Eu aqui na Espanha tive o desprazer de ver sintomas desse antissemitismo em lugares dos mais insólitos, caminhando por povoados que têm algumas centenas de habitantes e vendo cartazes que condenam o genocídio em Gaza. Ao longo das últimas semanas, a gente viu repetidas vezes as grandes redes de comunicação reproduzindo fake news e aquelas mensagens que são transmitidas pelo grupo terrorista Hamas e que não passam por absolutamente nenhum tipo de escrutínio, depois tem que vir a negação e algum tipo de explicação. Então a minha pergunta para vocês hoje é como é que a gente lida com isso? Não há dúvida nenhuma de que há um crescimento enorme do antissemitismo, mas ele está sendo alavancado
tanto pela mídia social quanto pelas mídias tradicionais. Então, Fernando, você que é um especialista nesse combate, e Marilis, você que é alguém que está na mídia tradicional, o que pode ser feito para tentar, de alguma forma, mitigar esse tipo de problema? Marilis começa? Vai lá, Fernando. Olha, eu acho que o que a gente está vendo é algo que não é de hoje. Eu queria lembrar aqui, por estar na presença da Marilis, que em novembro de 23 eu estava fora numa missão e eu assisti um vídeo dela no meio falando sobre críticas que eram feitas aos jovens que estavam no Festival Nova. Eu acho que você vai se lembrar. E foi uma coisa assim impressionante. Eu estava muito angustiado com tudo que estava acontecendo, e o que ela contou, que na verdade é o padrão que tem sido, estão culpando as vítimas pelos acontecimentos. Isso pode ser naquele momento, aí eu lembro que você falava assim, por que os jovens tinham que fazer uma festa na fronteira de Gaza? Qual é o sentido de fazer um festival de música ao lado de uma prisão a céu aberto, etc, etc. O que está acontecendo agora é um mesmo approach de uma outra maneira, ou seja, estão responsabilizando os judeus que moram fora de Israel pelas ações do governo de lá. Então a gente viu em Washington, na semana passada, 2 jovens assassinados. A gente viu em Boulder, no Colorado, no domingo, uma manifestação que era a favor da libertação dos reféns, e é algo que você não vê com outras comunidades. Por exemplo, o Samuel, que é um internacionalista, você viu algum russo que mora em algum país fora da Rússia sendo perseguido porque pelas coisas que o Putin faz na Ucrânia, ou turcos na Alemanha pelo que o Erdogan faz no Kurdistão? Não, isso é exclusivamente com relação aos judeus. Então, essas mortes, esses ataques, eu comentei outro dia numa entrevista, lembra muito o livro do Garcia Marques, né? A Crônica de uma Morte Anunciada. Quer dizer, todo mundo sabe, né, que o sujeito vai ser morto, ao contrário de uma trama de detetive, mas ninguém faz nada. A história do livro é essa, ninguém faz nada para evitar ou para avisar que isso vai acontecer. A gente se sente assim, encurralado, e acho que os caminhos para isso, Samuel, tentando responder as suas perguntas, são, em primeiro lugar, enfrentar, participar dos debates, dar a cara, como sim, vários de nós temos feito nas suas respectivas áreas, e buscar a responsabilização dos culpados, quando for o caso em termos legais. Existem autores de posts antissemitas que são processados aqui no Brasil, alguns deles com sucesso, isso também é uma dimensão importante. E o terceiro vai ser algo que vai ser retomado amanhã no Supremo, e eu participei desse debate, é a questão da regulação das mídias. Quer dizer, não é possível mais que esse território fique livre para o ódio sem nenhuma responsabilização, seja de seus autores, seja das plataformas. Como isso vai se dar, ainda é algo a ser construído, mas eu acho que é por aí. Marilis, eu só queria pegar o rabicho do que o Fernando falou, aí você responde o que o Samuel perguntou, que é a questão de regulamentação das mídias, que é um assunto é um assunto muito explosivo em todas as partes do mundo, sabe? É uma questão manipulada de acordo com o seu viés político hoje em dia, sabe? E no Brasil a gente sabe qual a posição de cada um sobre isso. Eu acho que a gente teve um exemplo, está tendo um exemplo muito prático sobre como as pessoas, na verdade, entendem a regulamentação das mídias. É de acordo com o que serve para elas. A direita no Brasil tem um discurso muito de liberdade total de informação, liberdade de expressão, que como se você, de fato, não tivesse que regulamentar nada. Eu sou uma pessoa que levanta a bandeira da liberdade de expressão, mas desde que os outros mecanismos que já existem, inclusive, estejam funcionando para coibir crimes, né? Você ter uma postura
racista, antissemita, tudo isso pode ser criminalizado. Então não é o caso das pessoas simplesmente poderem falar o que elas querem. E do lado da esquerda, esse discurso de que não, que tem que regulamentar, mas um discurso muito mais censor, um discurso que flerta muito mais com a censura do que, de fato, tentar trazer mecanismos para que o ambiente digital seja mais saudável. Então, como você falou, o nível de cada uma dessas partes, né, nessa discussão de liberdade de expressão, tem somente a ver com os interesses desses grupos, não necessariamente para a gente ver a internet como um ambiente melhor e mais seguro para que as pessoas possam usá-la. Mas voltando à outra pergunta, é bastante interessante como a questão o discurso das pessoas, ele também acaba sendo moldado de acordo com as bandeiras que elas estão levantando em cada momento. Quero pegar isso serve para o antissemitismo e serve para outras questões. Pegar um exemplo que não é nem muito longo. Quando a gente teve aquele massacre horroroso na França do Charlie Hebdo, imediatamente o mundo ficou muito horrorizado. Afinal de contas, eram jornalistas, cartunistas, estavam trabalhando dentro da sede do Charlie Hebdo, que hoje, inclusive, é um lugar desconhecido, ninguém sabe, por conta de segurança. Depois que houve aquele massacre, muito rapidamente, algumas pessoas se apossaram do discurso de que, na verdade, era uma reação ao Ocidente, ao capitalismo, à intolerância religiosa, e isso até hoje reverbera, sabe? Eu não consigo entender como alguém pode defender o assassinato daquelas pessoas, mas infelizmente isso aconteceu inclusive com pessoas membros de comunidade acadêmica, o que é mais louco, e a gente vê que isso está acontecendo nos Estados Unidos principalmente, aqui no Brasil tem acontecido também, de que esse ambiente acadêmico está piorando e muito o discurso antissemita, o discurso anti-sionista. Eu percebo que as pessoas nem sabem exatamente a diferença de um e de outro, não sabem o que estão falando, mas estão ali levantando as suas bandeiras. Mas por que eu dei esse exemplo do Charlie Hebdo? Porque eu acho que é um sinal dos nossos tempos. A gente tem visto muitas pessoas abraçarem essas causas sem informação suficiente. E o mais grave disso tudo, que eu acho, eu venho apontando isso desde que aconteceu o 7 de outubro, a propaganda do Hamas tem sido muito eficiente. Eles foram muito espertos desde o começo em começar a lançar números sem fundamento nenhum da quantidade de pessoas mortas, de crianças mortas, de mulheres mortas, de ataques, acusando Israel de ter cometido alguns ataques que teriam feito vítimas em hospitais, enfim, em locais onde, de uma certa forma, esses ataques não deveriam ter acontecido. Eu lembro lá atrás que eu questionei, inclusive, o papel da imprensa nesse sentido. Como é que você dá uma manchete de jornal minutos após o próprio Hamas dizer que Israel tinha acertado um hospital e matado 500 pessoas? Não havia tempo necessário para que o trabalho de jornalismo, do jeito que ele deve ser feito, tivesse sido feito. Tanto que o que aconteceu depois foi que o próprio New York Times foi pedir desculpas para os leitores, mas deve ter sido um dos únicos veículos de jornalismo que fez isso, de ir lá dizer, erramos, realmente. E essas informações, infelizmente, elas continuam circulando quase 2 anos depois, com as mesmas mentiras, com os mesmos números que não existiram, com as mesmas informações que foram manipuladas. E a gente tem visto como esse grupo terrorista tem sido muito feliz nessa
tentativa, nessa propaganda que eles estão conseguindo fazer, manipulando a audiência e fazendo com que as pessoas, enfim, acreditem em absolutamente tudo que sai de um grupo que deveria ter sido combatido não só por meio de uma guerra, mas deveria ter sido combatido também com informação. E isso não aconteceu. E olha, eu acho que lá no futuro, depois que tudo isso passar, e claro, todo mundo espera que isso passe, eu acho que o jornalismo mesmo vai sentir muita vergonha de como aceitou, publicou e chancelou tantas informações que vieram e que não poderiam ter sido tratadas da forma que foram. Tenho dito que esse é um sintoma de antissemitismo, divulgar esse tipo de informação sem nenhuma averiguação e aceitar esse tipo de informação que fere a lógica de qualquer um que tenha disposição para avaliar esses elementos. Então, certamente tem um componente de antissemitismo que afeta esse tipo de avaliação. Eu acho que tem duas coisas aí, se vocês me permitem. Acho que tem um padrão nisso que a Marilis chama atenção, é assim, o Hamas solta uma informação dessas, de qualquer número, a Al Jazeera toca em frente, vai para uma ONG, vai para a ONU, vai para não sei quem, aí a BBC, aí o New York Times, pronto, aí acabou. Aí um refere o outro, fala, não, foi a ONU que falou, o outro fala, não, foi a BBC, foi o New York Times. E aí não tem mais por onde, quando você vai ver o real depois de 5 dias ou 10 dias, já foi. E essa é a história das redes com essa instantaneidade. O segundo, Caio, é que tem um padrão que, assim, você vê a presença de antigos mitos antissemitas reciclados. Por exemplo, essa deve ser a única guerra no mundo onde não morrem combatentes. Né? Não tem combatentes do Hamas, não tem homens, não tem soldados, Perfeito. É só mulher e criança. Né? E judeus matarem crianças é algo que vem da Idade Média. Então, ressoa em algum ouvido que já está preparado para receber e fala, olha só como eles são malvados, tá vendo? Continuam matando crianças há 5 séculos. Então, a estatística virou o bordão, que já está consagrada, 50 mil pessoas, né? Você não precisa nem distinguir que é criança, mulher, combatente, e obviamente a própria definição de criança em Gaza é complicadíssima. Você queria fazer uma pergunta, Samuel, eu faço primeiro. Você queria fazer sobre Polônia, né? Eu quero fazer uma pergunta para o Fernando, mas só um adendo ao que nós comentamos aqui. Um jovem de 17 anos que usa um foguete RPG contra um veículo blindado israelense entra na categoria de criança nas estatísticas do Hamas. Então, não tem como fugir dessa análise e das discrepâncias que elas apresentam. Mas o que eu queria perguntar para o Fernando tem a ver com a eleição que aconteceu na Polônia. O novo presidente é um representante da direita, claro, representante da direita, e para nós talvez represente um novo problema que teremos que enfrentar, porque ele vem de um histórico de um cargo no Instituto de Memória Nacional da Polônia, que lida com questões que podem ser identificadas como revisionismo do Holocausto. É um instituto que promoveu a aprovação de uma lei que impede que a história da Polônia seja analisada a partir do colaboracionismo de uma parte da população polonesa no Holocausto. E aqui nós vamos ter certamente uma discrepância enorme, porque nós estamos vendo na Europa casos de políticos de direita que são a favor de Israel, e, ao mesmo tempo, nesse caso, alguém que tem um envolvimento tão polêmico com a história do Holocausto. Como é que nós vamos lidar com isso, Fernando? No meu bordão, aquilo que eu já comentei no programa, tem um monte de gente na Europa que ama Israel e odeia os judeus, né? Então acaba tendo essa situação. Eu acho que é preocupante e acho que vai numa tendência que a gente está começando a ver, talvez a onda dos candidatos anti-trumpistas esteja terminando, né? Nós vimos eleições na Austrália, no Canadá, onde os candidatos tiveram uma
vamos dizer, uma segunda vida a partir de atos e falas do governo dos Estados Unidos, na Romênia também, de algum modo, mas na Polônia não foi assim. É uma margem muito pequena, ele não tem um mandato, em primeiro lugar, tão grande para promover mudanças significativas, a meu ver. Ele pode vetar. Ele pode vetar, mas não pode propor. E ele é só o presidente, ele não é o primeiro-ministro. Então, claro que preocupa. Vamos ver como a sociedade reage. Já está se falando que o primeiro-ministro pode convocar eleições a partir desse cenário, mas, evidentemente, nesse país que é tão simbólico, que tem tanta representação no histórico do Holocausto, a gente veja um candidato como esse ser majoritário. Lembrando que o grande amigo do Netanyahu na Europa é o primeiro-ministro da Hungria, Orbán, né? Que Exato. não deixa muita. Eu não fico orgulhoso desse tipo de ligação perigosa. Escuta, eu queria arrematar com a mesma pergunta para Marilis e para o Fernando, que é a seguinte: nós estamos falando da mídia tradicional, como ela cobre, etc. Hoje, de histórico, está uma cobertura maciça na imprensa americana, obviamente, do que está acontecendo no Colorado, né? O atentado antissemita. New York Times hoje tem a seguinte colocação: que nós estamos vendo hoje em dia, depois do 7 de outubro, o New York Times, não é o Caio Brino, não é o Samuel, não é o Fernando, não é a Marilis, diz o seguinte: há um colapso da fronteira entre antissemitismo e antisionismo. Não tem mais fronteira. Usa a palavra colapso. Então, é uma boa e má notícia ao mesmo tempo, quando o New York Times reconhece. Hoje em dia você não pode mais diferenciar as duas coisas? Uhum. Acho que eu até falei um pouco antes disso, né? Eu acho que antes existia no discurso das pessoas a vontade de dizer que uma coisa não era outra. Essa divisão no discurso, ela já acabou há muito tempo. Eu acho que as pessoas hoje que... Então, mas eu acho que é simplesmente o reconhecimento. É um reconhecimento do que estamos vendo aí nesse 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, do dia 7 de outubro, né? Primeiro as pessoas falavam que era um discurso contra o sionismo, mas primeiro que as pessoas não sabiam exatamente o que era o sionismo, né? Você conversava, principalmente você via essas entrevistas de gente na rua, perguntando, principalmente para estudantes que estavam participando de manifestações e, né, Palestina Free e tal, o que era exatamente o movimento sionista e porque, não, eu sou contra, mas as pessoas não sabiam nem sobre o que elas eram contra. Mar, nem o Rio, né? É do Rio ao mar. Onde que é o mar, onde que é o Rio? Nada, não sabe que rio, não sabe que mar, não sabe exatamente o que eles estavam ali protestando. É uma coisa, eu não gosto de, em geral, dizer que os jovens de hoje são piores do que os jovens quando eu era jovem. Na verdade, eu olho com bastante otimismo e eu acho que tem gerações que são muito responsáveis e tal. Mas nesse sentido, infelizmente, é aquele jovem mais alienado que só se preocupa em abraçar uma bandeira, mas não estuda e não sabe exatamente do que está falando. E hoje em dia, para eles, tudo bem dizer que eles são antissemitas, porque eles abraçaram a coisa do antisionismo e eles acham que se for para defender uma coisa, não tem problema nenhum também ser a outra. E é muito perigoso. Porque a partir desse momento você começa a aceitar e achar que são naturais esses atentados que a gente tem visto nos últimos dias. Eu não estou falando só porque eu acho, estou falando de entrevistas de pessoas com milhares de seguidores na internet simplesmente justificando esses atentados contra judeus que têm acontecido no mundo todo como, na verdade, parte desse movimento de resistência. Isso não tem nada a ver com resistência, isso é crime. E eu espero que as autoridades consigam coibir coisas que ainda não aconteceram, porque estão acontecendo e vão acontecer de novo. Esse último atentado que aconteceu agora, a notícia que eu li que o FBI soltou que essa pessoa estava planejando esse ataque há um ano. Então, assim, que
todos esses organismos de defesa, de apuração e que têm a obrigação de parar esses atos terroristas, que eles consigam deflagrar e descobrir todos esses movimentos antes que eles tomem corpo, que eles aconteçam, porque é muito difícil não ver isso e não imaginar que a gente pode começar a ver tragédias maiores acontecendo ao redor do mundo. Não, eu acho que as pessoas perderam a vergonha de ser antissemitas, né? Aquele sentimento que existia, vamos dizer, desde o final da Segunda Guerra, que é o antissemitismo levado ao seu extremo, diminuiu ou acabou, e agora eu tenho o antisionismo, que é o antissemitismo limpinho. Então eu falo assim, não, imagina, né? O sionismo entra nessa tendência decolonial que ele foi inserido como se fosse um movimento de brancos europeus para tomar uma terra de um outro povo. Então, em nome disso, vale tudo. Assim, se você é branco, colonialista, privilegiado, rico, seja o que for, você não tem direito à proteção que outras minorias têm. Você não tem direito a... Você não tem direito a alegar que eles estão sendo racistas ou antissemitas com você, porque você faz parte desse grupo privilegiado. Então essa visão que eu acho que predominou nas universidades, especialmente dos Estados Unidos nos últimos anos, que vem de uma radicalização do faculty, né, do corpo docente das universidades, e encontrou administrações fracas, né, que não... ou pela tendência, enfim, o Caio e eu tivemos filhas que estudaram em universidades americanas, a tendência é sempre de contemporizar, ou foi, né, de deixar rolar esse tipo de coisa, e chegou onde chegou. Então, acho que vai ser difícil fazer essa roda voltar, ao mesmo tempo que você tem uma ação forte do governo Trump nesse sentido, isso é misturado com uma instrumentalização da questão antissemita para combater outras coisas, a partir de uma outra agenda. Então vira uma confusão muito grande e ainda não estou vendo de onde virá a luz. A ironia desses dias é que o governo Trump nesses dias está falando muito de antissemitismo, mas ele não gosta de falar de judeus, né? É uma coisa irônica. E sobre meu rápido comentário, a ironia é que a maneira como a imprensa cobre essa questão, essa quebra dessa barreira entre antissemitismo e antisionismo, ocorre no momento em que a população de Israel está mais sensível e mais exposta ao que acontece em Gaza. Ela estava muito distante da realidade de Gaza, dessa incrível, essa horrorosa tragédia que está em curso em Gaza. Não vamos discutir agora de quem é, mas Israel está vendo o que está acontecendo em Gaza novamente. A imprensa israelense, eu e o Samuel conversamos semana passada, e ao mesmo tempo que no resto do mundo é uma cobertura relapsa, irresponsável ou maliciosa, dependendo o órgão de imprensa. Desculpa. O Fernando falou uma coisa importante, né, dessa construção da imagem do que é o judeu, e eu acho que isso daí não acontece só nas universidades americanas. Eu vejo aqui no Brasil, as pessoas têm muito essa ideia totalmente errada de que o judeu é o homem branco rico que mora em Higienópolis. É contra essa figura que foi criada no imaginário das pessoas, que elas acham que elas estão lutando. Então, assim, aí entra de novo a desinformação, porque, claro, não tem como você ter equilíbrio quando você acha que de um lado é um homem branco, rico, né, que está matando crianças e mulheres, que está querendo tirar aquelas crianças e mulheres daquela terra. Fica muito difícil você lutar com isso, mas é uma imagem que a propaganda do Hamas conseguiu fazer colar no imaginário, não só nos Estados Unidos, mas no imaginário mundial. Na verdade, a propaganda do Hamas só alavancou alguma coisa
que já existia porque essa ideia e essa narrativa vem da fundação dos grupos terroristas palestinos da década de 1950. Então, não é uma novidade criada pelo Hamas, senão uma alavancagem que eles fizeram em cima da reação israelense ao 7 de outubro. Eu só queria acrescentar o que o Fernando mencionou em relação ao faculty americano. Na verdade, nós estamos vendo isso no Brasil acontecer da mesma forma. As universidades federais no Brasil são um antro de propagação de propaganda antisionista e muitas vezes antissemita pelos professores que dão aula nessas faculdades. No Stand With Us, nós estamos vendo isso acontecer com toda a clareza e estamos tentando, de alguma forma, reverter, pelo menos da maneira como é possível. Pessoal, obrigado. Nós vamos fechar a lojinha desse episódio, então nós vamos deixar a Marilise e o Fernando assistir o momento mais nobre de todo episódio, que é quando a gente dá os prêmios, né? Os prêmios da semana, que é o bom retiro e o mau retiro. O Samuel, nosso ranzinza, ele sempre quer dar o prêmio mau retiro, eu dou o bom retiro. Hoje eu quero dar o bom retiro. Você quer dar um mau retiro primeiro? Eu vou dar o mau retiro para o novo presidente da Polônia. Eu tenho acompanhado há muitos anos o trabalho que ele fez nesse Instituto da Memória Nacional na Polônia. Eu, como filho de sobreviventes do Holocausto, que sei que os meus pais nunca tiveram a possibilidade de receber nenhum tipo de ajuda do entorno em que eles viveram e no qual eles foram mandados para campos de concentração durante a guerra, me sinto especialmente tocado e ofendido por um político como esse que tenta desarmar essa história de que os nazistas não se apoiaram nos colaboradores da Polônia, da Lituânia e de todos aqueles países onde eles atuaram, inclusive essa Ucrânia que hoje está sendo a vítima do ataque russo. Então, um prêmio mau retiro para essa tentativa de criar uma história revisada onde os nazistas atuaram sozinhos na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Que já é a postura do atual presidente, o Duda, né? Na verdade, esse partido conseguiu se manter na presidência da Polônia. Eu vou dar o bom retiro para o governador do Colorado. Lembrando nossa conversa no começo dos 2 atentados que nós testemunhamos nas últimas semanas, que foi em Washington, agora em Colorado. Antes tivemos o atentado contra o governador judeu da Pensilvânia, o Josh Shapiro. Mas eu quero falar do governador Polis, de Colorado, pelo seguinte: além de judeu, ele é gay, né? Ou seja, ele sofre de todos os lados, é um político importante. Eu achei muito importante a postura dele de cara no domingo, assim que veio a primeira notícia sobre o atentado. A polícia local vacilou em definir ser antissemita ou não. Ele foi na bucha. O governador do Colorado falou: não, isso foi antissemitismo, foi um atentado antissemita. Ele tem se comportado de maneira exemplar desde o começo dessa tragédia antissemita no Colorado. Então, meu bom retiro, Polis, governador do Colorado, que é uma estrela em ascensão na política americana, como o Josh Shapiro, o governador judeu da Pensilvânia. Nós ainda teremos um judeu na presidência americana e vai ser, talvez, um governador. Então, pessoal, queria agradecer a Marilise e o Fernando. Samuel, obrigado também. Eu gostei muito do seu prêmio Mau Retiro. E a gente volta para a semana que vem. Espero que a gente não tenha mais uma crônica do antissemitismo anunciado no episódio da semana que vem. Obrigado, pessoal, pela companhia, por nos verem e por nos escutarem. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, bom estar com obrigado. vocês. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil.
Captação e edição, Rafael Burman. Direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.